Bom, amados, nessa passagem aqui que nós lemos, não li o texto inteiro, mas depois eu faço complemento aqui com os irmãos. Nós temos aqui um cenário formado, no qual nós podemos chegar a uma conclusão, de que o homem teve da parte de Deus toda a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer o plano estabelecido por ele e chegar a uma conclusão e uma escolha. E de outro lado, sabemos também que o plano que Deus estabeleceu ao homem, ele não fez acepção, ele não fez escolha. Mas todos tiveram acesso, todos tiveram condição de conhecer. E este homem que nós vemos aqui é um reflexo disso. Que representa uma classe política, representa uma classe religiosa, mas que o Senhor não tirou dele, ou não cessou de sua parte, a possibilidade, a oportunidade de que esse homem conhecesse e tivesse as suas indagações ali respondidas. O fato é que ele veio perguntar algo a Cristo que ele não estava disposto a aceitar. Isso é uma outra coisa. Mas o primeiro ponto que eu quero aqui chegar à conclusão com os irmãos é que Deus não faz uma pré-definição de quem vai se salvar ou de quem não vai se salvar. Ele permite ao homem tomar a sua decisão. E a verdade desse Deus, ela é lançada à humanidade em iguais proporções. Ou seja, com a mesma oportunidade de que todos cheguem a uma conclusão. Por isso a preocupação da igreja de não tornar a verdade de Cristo relativa, de não tornar o Evangelho numa pregação pessoal, baseada no nosso pensamento, naquilo que nós achamos e pensamos, porque não temos nem autoridade, nem o mérito, nem a condição, né, de chegarmos a desempenhar ou fazer algo à altura daquilo que ele fez, ou apresentar o testemunho que ele apresentou. Então, se Deus deu oportunidade ao homem e nada mudou, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Este homem teve um fim, que eu até vou falar ao final para os irmãos, que muitos aqui já conhecem. Mas a questão que eu quero chegar com você a uma conclusão nessa noite, é que se tudo aquilo que Deus vem fazendo por nós, pelos homens dos dias atuais, por você que está nesse culto nessa noite, por aqueles que estão também nos ouvindo, se nós não chegarmos no final dessa trajetória com Cristo, sendo por Ele aprovados, sendo por Ele aceitos, é porque nós erramos em algo, não que Ele tenha errado. Amém? Então nós enxergamos da parte desse Deus, que Ele não tem acepção, como eu falei aqui, e entendemos também que tudo aquilo que Ele fez para que o homem pudesse se salvar, é fruto de uma obra perfeita e suficiente, que para Nicodemos não foi. E quando eu falo suficiente, é que nós não temos dele autorização, e muito menos a necessidade de produzirmos algo além daquilo que ele produziu, para que o propósito pelo qual ele esteve aqui entre nós, para cravar, registrar e ratificar da parte de Deus, nós tivéssemos condição de cumprir. Porque ele primeiramente cumpriu. Então, se ele mesmo foi o primeiro a assumir, na forma de homem, aquele que haveria de cumprir a vontade do Pai de forma plena, perfeita e santa, não somos nós que vamos dizer a ele que não é assim que o homem deve fazer. Porque todas as fraquezas, todas as vulnerabilidades que um ser humano tem, quando ele esteve entre nós e se encarnou, ele também teve. E teve também, assim como todos os homens, que aí é a definição daquilo que nós chamamos aqui da escolha, ele também teve em si o direito de decidir, o direito de definir qual o caminho que ele queria tomar. Aceitar do Pai o chamado, aceitar do Pai a incumbência de colocar o plano de salvação em prática, de ser da parte do Pai o testemunho entre os homens, de um homem perfeito, da criação perfeita, ou se ele queria tomar outro rumo. Isso não é tirado do Filho de Deus. E também não é tirado do homem. Quando ele vem entre nós, ele vem com um objetivo. Ele vem por uma necessidade. E nós até costumamos falar isso para os irmãos, em oportunidades que nós temos aqui. Em que Cristo, quando veio ao mundo, ele encontrou o mundo com os mesmos problemas, ou com a mesma natureza, ou diversidade de problemas que nós temos aqui. Você pode enumerar: social, familiar, cultural, político, econômico, os mais diversos. Mas procure entender em quais aspectos da vida do homem ele trabalhou para que Deus, através da sua obra e através da fé do homem nele, isso fosse restaurado dentro da vida do homem. Você não vai encontrar nenhum desses aspectos que lá fora, nesse momento, muitas igrejas vêm trabalhando em pró disso. Eu não vou nem falar só da política,
poderia falar do evangelho social, poderia falar do evangelho familiar, de muitas outras frentes e vertentes que saíram da igreja, que vem nesse momento dando aos homens alternativa, um certo incentivo, para que eles permaneçam dentro da igreja, sintam-se atraídos em permanecer dentro dos templos, porque certos setores ou aspectos da sua vida humana e natural, a igreja agora volta a atenção para isso. Então, espera aí, vamos voltar para aquele que veio na forma de homem. E identificou onde de fato está o nosso problema. Quando nós olhamos o que o homem sofre lá fora nesse momento, o que nós também sofremos, nós temos que entender a causa disso, a origem disso. E não o efeito. O efeito está lá fora. O efeito nós podemos ver. Mas a origem, o ser humano, ele quer passar por cima. Como este homem também quis passar. A ponto de chegar diante do nosso Senhor e ter Jesus como igual a Ele, como um comum a Ele. Ele não se refere a Jesus como Filho de Deus, ele se refere a Cristo como sendo mestre de Israel. E quantos nos dias atuais também não tratam a Cristo dessa maneira, um homem comum e natural que esteve entre nós, que expeliu sabedoria, que expeliu conhecimento da parte de Deus, que fez boas obras, que foi um homem bom, sofredor, mas não assumem que nele está a autoridade, está a soberania, está o conteúdo que veio produzido para que o homem deste mundo, o homem caído, o homem que carece de uma justiça superior, tivesse na obra dele a suficiência de uma obra perfeita sobre a qual, a única, Deus vai aprovar o homem desse mundo. Ou vai torná-lo agora filho de Deus. Então nós temos que chegar a uma conclusão. A quem nós queremos ouvir, a quem nós queremos dar atenção? Eu quero ouvir a sabedoria humana, eu quero ouvir alguns relatos do que Jesus fez, ou quero viver o evangelho da vida dele. Porque tudo que ele fez está voltado por um propósito. Um governo na vida do homem, que tira o homem do mundo, não fisicamente, mas tira de valores, tira de objetivos, tira de um sistema que estabelece tradição, religião e definições de objetivos que estão completamente fora daquilo que o homem precisa para nesse momento ser resgatado por Deus. Nós estamos vindo até Ele, o homem vem até Ele porque precisa. Não porque vem a Cristo receber dele um complemento de uma bondade que já existe dentro de nós, de algo que nós já temos. Nós vimos até Ele, ou viemos até Ele para receber dele a oferta de uma justiça perfeita, a qual nós não somos capazes de apresentar. Que nós não temos condições, estatura ou mérito para chegarmos no patamar, no nível que Ele chegou, no mérito que Ele chegou. Então, tudo que Ele adquiriu para estar diante da humanidade, apresentando da parte do Pai, do que consiste o seu reino, e aquilo que cabe ao homem cumprir, Ele não veio nomeado por homens, Ele não veio nomeado por instituições, Ele não veio nomeado por autoridades religiosas ou por autoridades humanas, mas veio a mando do próprio Deus. Tendo na sua vida, no seu testemunho, na marca de tudo aquilo que Ele fez, o único objetivo: resgatar o homem de um destino ou de uma morte, de uma condenação iminente. Tornar aquilo que não vale nada, alguma coisa para Deus. Esses somos nós. E o desafio de todo homem é exatamente esse: querer se encaixar nesse papel, ou nessa posição, melhor dizendo, ou não. Naquele que não tem nada. Porque quando você chega a Cristo, já assumindo que você tem algo para apresentar a Ele, você quebrou o padrão que Ele estabeleceu. Você quebra a perspectiva de um novo nascimento, como Ele fala aqui para esse homem. Porque se você ou eu já entendemos que temos algo que agrada ou que pode servir a Deus, por que nós precisamos dele? Ele tem que ser suficiente, ou seja, ele tem que ser o início, meio, fim daquilo que o homem precisa para servir a Deus. E não uma parte, e não o meio disso. Então não há como ficar com a tradição, com a religião, não há como ficar com a vida comum e ficar com Ele. É impossível. Porque para que esta obra tenha êxito na vida de um homem, ela precisa ser completa. Esse completo não tem nada em nós. Não existe nada no homem, nada naquilo que Ele criou.
a suficiência está nesse Cristo.